noite, tá? A galera fez o seguinte. Pegaram o PDF lá da PGR, jogaram nas inteligências artificiais. Jogaram no ChatGPT, jogaram no Grok, saíram jogando nas inteligências artificiais. Essas IAs aí, eles têm toda a legislação brasileira, tá ali. Tá tudo ali. Daqui a pouco, pessoal, eu volto no Superchat, que eu já vi que tem um Superchat ali pra eu falar, tá? O pessoal fica tranquilo aí que eu vou voltar pra lá já já. Obrigado, pessoal, que fez o Pix aí. Obrigado aí, Marisete. Obrigado, Carmen. Obrigado, Lúcia e Fábio. Então, o pessoal jogou a peça do Gonê lá e entregou. Cara, não tem como ser mais isento que isso. A IA não tem nenhum tipo de ideologia. Tá? Ela não tem nenhum lado, é completamente isenta. E ainda tem um viésinho, o ChatGPT ainda tem um viésinho de esquerda. Mas eles jogaram o documento lá técnico, o documento do Gonê, e pediram para fazer uma avaliação. A IA leu as 274 páginas, ficou lá processando. Olha o resultado que a IA entregou. Olha isso. Ponto 1. Falhas processuais. Existe um excesso de discurso e falta de objetividade. A denúncia apresenta uma narrativa excessivamente discursiva e prolixa, misturando relato de fatos com comentários opinativos e julgamentos de valor. Essa estrutura pode prejudicar a clareza dos fundamentos processuais e dificultar o exercício do contraditório, pois a peça não delimita de forma objetiva quais são os elementos concretos que enquadram os crimes acusados. Outro problema, indeterminação na individualização dos atos e dos agentes. A exposição dos fatos é ampla e abrange um grande número de participantes e eventos, sem a necessária individualização de condutas e sem delimitar, com precisão, os atos praticados por cada acusado. Essa indeterminação pode afetar o princípio da ampla defesa e adequada instrução probatória, uma vez que o nexo da causalidade entre os fatos narrados e os dispositivos legais imputados fica difuso. Outro problema, mistura de matéria fática e jurisprudência doutrinária. A peça mescla a exposição dos fatos com citações de precedentes e referências doutrinárias de forma, por vezes, inapropriada, aproximando o discurso de uma retórica política em vez de um rigor técnico-jurídico. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade exigida do procedimento penal, comprometendo o devido processo legal. Meu amigo, a IA tá resumindo a nada, a merda, esse texto aí. Olha lá, a IA tá dizendo, cara, tem que caçar o diploma do Gonê, de quem participou disso aí. O cara não tem como advogar com esse nível de erro. Erros de doutrina. Interpretação inadequada dos dispositivos penais e constitucionais. Há uma tendência a ampliar os contornos dos crimes, por exemplo, ao enquadrar atentado contra instituições democráticas, artigo 359 lá, de forma tão abrangente que a peça se apoia mais em uma narrativa política do que em uma fundamentação estritamente jurídica. Essa interpretação pode ferir o princípio da legalidade do devido processo legal, exigindo a demonstração inequívoca dos elementos do tipo penal. Outro problema, confusão entre liberdade de expressão e incitação à violência. Porra. A denúncia, ao abordar os pronunciamentos públicos e as mensagens digitais, não separa adequadamente a margem da liberdade de expressão, protegida constitucionalmente, da incitação concreta à violência. Essa falta de clareza pode gerar debate sobre qual seria o limite da crítica política e o que configuraria crime, distorcendo a aplicação da doutrina penal. Outro problema. Utilização excessiva de precedentes sem a devida contextualização. Embora haja referências a decisões e manuais, inclusive citações, ações diretas de inconstitucionalidade e precedentes do STF, o uso dessa referência ocorre de forma dispersa e sem a necessária conexão lógica de cada um dos pontos acusatórios, comprometendo a consistência doutrinária da peça. Cara, o cara fala que não existe conexão entre a citação do problema e a citação do que sustenta aquilo como uma doutrina do STF. Você fala, ó, você passou a mão na bunda do palhaço. Ó, mas aqui tem na doutrina dizendo que você tem que escovar o dente 3 vezes por dia. Não junta lé com cré. É primário. A IA tá quase dizendo, isso aqui é submacaquiano. Erro de lógica nos fatos. Saltos lógicos. Cara, que vergonha. Cara, olha, a IA tá resumindo a nada. Saltos lógicos. Falta de coerência na narrativa. A peça apresenta uma sequência de fatos que, em muitos momentos, carece de conexão lógica. Os eventos são citados de forma fragmentada. O Botelho também devia olhar com carinho pro diploma dele lá. Em muitos momentos, carece de conexão lógica. Os eventos são citados de forma fragmentada, com transcrições de diálogos e anotações manuscritas intercaladas sem uma linha cronológica clara. Essa dispersão dificulta a compreensão do intercrimes, comprometendo a demonstração do nexo causal entre as ações dos denunciados e o suposto objetivo de subverter a ordem democrática. Outro problema, generalizações e conclusões precipitadas, ejaculação precoce. Em diversos trechos, o documento adota conclusões que extrapolam o que os elementos probatórios permitiriam afirmar. Por exemplo, há a tendência de imputar a todos os envolvidos, né, a mesma intenção de romper a ordem constitucional, sem uma individualização que comprove a participação ou o dolo específico de cada agente. Ou seja, a peça fala, todo mundo queria. Baseado em quê? Na minha prega rainha. Vamos lá. Uso de elementos retóricos e emotivos em lugar de provas concretas. A insistência em reproduzir discursos públicos e transcrições de conversas, embora possam servir como indícios, é feita de forma que se destaca mais o tom acusatório e sensacionalista do que a análise técnica dos fatos, o que pode prejudicar a lógica interna da acusação. Problema, mais um, incongruências cronológicas e temporais. Cara, tá tudo cagado. Será que o cara que assinou acertou pelo menos o nome dele?
Datas conflitantes e ambiguidades na linha temporal. A denúncia menciona datas que vão de 2001 a 2023. Inclusive, utiliza o marco 18/2/2025 como referência, sem esclarecer adequadamente o início e o término das atividades supostamente criminosas. Essa falta de delimitação temporal compromete a avaliação de elementos como a consumação e a tentativa dos delitos. Inconsistência nos metadados do documento. Vários arquivos apresentados, anotações, documentos digitais, transcrições, possuem datas de criação e modificação que, em alguns casos, não se harmonizam com a sequência dos acontecimentos narrados. Isso gera dúvidas quanto à autenticidade dos elementos probatórios e à regularidade do procedimento investigativo. Ou seja, tem documento posterior sendo utilizado como uma afirmação de algo anterior. Dificuldade na delimitação do intercrimes. A narrativa carece de uma estrutura cronológica clara que permita identificar de forma precisa quais atos foram executados em cada fase do suposto plano golpista. A sobreposição de datas e a ausência de um cronograma unificado dos eventos dificultam a análise fática e pode abrir margem para questionamentos processuais. 5. Diagnóstico final, perdão. Em síntese, a peça acusatória analisada revela graves fragilidades, tanto no aspecto processual quanto na fundamentação doutrinária e lógica. A redação peca pela prolixidade e pela mistura de narrativas fáticas com elementos opinativos, comprometendo a clareza e objetividade necessária para regular a instrução processual. Há erros na interpretação e aplicação dos dispositivos legais, especialmente na delimitação dos crimes contra a ordem democrática, o que pode violar o princípio da legalidade e prejudicar a ampla defesa. A narrativa dos fatos apresenta lacunas e saltos lógicos que tornam difícil estabelecer uma sequência cronológica coerente e demonstrar de forma incontestável o nexo de causalidade entre os atos praticados e os delitos imputados. Incongruências temporais e a ausência de uma delimitação precisa dos períodos de ocorrência dos supostos delitos fragilizam a robustez da prova e podem ensejar nulidades processuais. Portanto, o diagnóstico aponta que, embora o conteúdo da denúncia demonstre a intenção de perseguir atos que atentem contra a ordem democrática, a sua estrutura e fundamentação contém diversas falhas que podem comprometer a validade do procedimento penal, permitindo defesas baseadas na falta de individualização dos atos, na ausência dos elementos objetivos, na imprecisão cronológica. Essa combinação de fatores pode levar à anulação de parte dos atos processuais ou à inconstitucionalidade da peça acusatória, caso não sejam sanadas as deficiências identificadas. Tá lá. Esta análise baseia nos trechos apresentados lá no Grok, que é a outra IA, que é a IA do Twitter. Cara, a mesma coisa. Em contrário, assim, eu achei legal isso que o cara fez, que ficou até, são várias IAs falando a mesma coisa. A denúncia apresenta várias falhas, tem a denúncia contra 38 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tem sérias falhas, não individualiza as ações de cada acusado, inclui pessoas sem direito a julgamento no STF. Você veja, já tem a IA anterior tinha um foco muito mais jurídico, essa aqui tem um foco um pouco mais diferente, embora seja jurídico também, né? Como é que é importante essa briga das IAs? Cada um reage de um jeito, cada um tem um perfil diferente, você vai usar a que for melhor para você, né? Bom, ele usa a linguagem que sugere culpa antes do julgamento. A própria peça já acusa as pessoas, já atribui culpa antes do julgamento, né? E viola a presunção de inocência, também tem erros na classificação de crime, como considerar planejamento como tentativa sem provas concretas. Cara, isso aqui é muito básico. Detalhes importantes, a denúncia cobre atos de 2021 a 2023, mas não analisa se alguns crimes já prescreveram, o que pode anular parte do processo. É surpreendente que, apesar da gravidade dos crimes, a denúncia não detalha como cada acusado contribuiu para os danos do 8 de janeiro, como invasões em Brasília, a inclusão de civis sem foro no STF, como Silvinei Vasquez, pode levar a desmembramentos complicando o processo. Ele dá as recomendações, dá um relatório detalhado aí, piriri, pororó, aí tem todas as referências, né, doutrina, as falhas, e por aí vai. O negócio é enorme, gente, é enorme. Por que eu fiz questão de ler várias violações, né, e ele traz ainda, você vê, essa IA ainda traz referência a cada artigo e cada violação. Né? Ele vem trazendo praticamente a defesa já quase pronta aqui, né? Bom, por que eu fiz questão de ler isso aqui? Por que eu fiz questão de ler essa merda? Porque é o seguinte, cara, eu não espero nada diferente, tá? Do seu Fracácio Nunes e o terrivelmente covarde lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Esqueci de novo o nome do cara agora. É impressionante. Vou ter que andar com um adesivo na mão, assim, na pele. André Mendonça. Eu não espero nada diferente desses dois aí, que seja o que a gente leu aqui. Não tem que julgar porra nenhuma. O cara na hora, vamos aqui fazer a leitura do meu voto pra isso aqui, ó. Isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma cagada, isso aqui ele tirou da prega rainha. Esse documento que vocês estão julgando aqui é lixo. Essa peça pode jogar inteira no lixo.